para onde fugirei da tua presença? Deus onisciente e onipresente, e também onipotente. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. São vários atributos divinos que têm sido negados em diferentes momentos da história da Igreja. Um exemplo recente é a teologia do processo. Nela, Deus desconhece o futuro. Tem grande influência, mas limitado poder. Por outro lado, a ortodoxia cristã professa um Deus que conhece tudo, onisciência, em cuja presença estão todas as coisas. Onipresença. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade até agora. Estou gravando no computador. A fé é algo que independe, em que eu acredito, em que você acredita, em que o povo acredita. A fé está no coração do homem. O homem acredita em alguma coisa, seja nas suas próprias forças, seja nas magias, nas feitiçarias, na Umbanda, na horóscopo. O homem acredita em alguma coisa, o homem tem necessidade. Não existe ateu de verdade. O ateu, na verdade, ele crê em algo. Ele fala que é ateu, mas ele crê na existência. Ele acredita que ele está vivo. Ele acredita naquilo que ele está vendo, mesmo sabendo que aquilo, daqui a alguns dias para ele, vai ser a mera lembrança das pessoas que o conheceram. E acreditar num Deus onipresente, onipotente e onisciente é crer com os olhos da fé. Não existe prova palpável, visível, material para que nós possamos dizer que Deus existe realmente. Mas vemos uma nação que na história louvou e temeu esse Deus, que é a nação de Israel. Vemos que no passado esse povo atravessou o Mar Vermelho. Antes, um homem cuja esposa era estéril deu à luz um filho, Isaac. E através desse filho foi formada uma grande nação. Vemos um povo que seus reis venceram milhões, milhares e milhares de pessoas com apenas 300 homens. E tudo anotado nos livros e nos manuscritos passados. Tudo está guardado nas bibliotecas do mundo. E, na verdade, os maiores manuscritos estão guardados lá na casa no Vaticano, né? Na Igreja Católica. Se eu creio no Deus que está acima de todas as coisas, então eu tenho que crer que eu não posso me esconder dele de maneira nenhuma. Para onde fugirei da tua presença? Não há lugar oculto o suficiente para fugir da presença de Deus. A palavra de Deus mesmo relata que nem mesmo lá no profundo do céu, lá Deus está. Lá Deus me conhece, Deus me vê. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim deste, o princípio e deste, a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9, Daniel 4, 25, Romanos 8, 29.
O magnífico Salmo 139. Ih, parou, mãe. Acabou. É, caiu. Mãe, caiu, mãe. Já que caiu, fazer o quê, né?